Boa noite. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, sim, né? Então, estamos mais uma vez aqui reunidos, né, nessa Casa do Caminho, que a gente chama, né? E antes da gente entrar propriamente nos trabalhos, palestras, a gente sempre passa os recadinhos da casa, né? Tem um recadinho bastante grande aqui, bem chamativo, que é a nossa feira do livro, tá? Então, nós temos livros novos e usados, então eles estão aqui na biblioteca ali na frente. Interessante nessa época de Natal, né, pensar em dar livro de presente. Então, quem quiser conhecer tudo que está ali na biblioteca, ela fica aberta toda segunda-feira, né? O Ed fica lá cuidando dela durante um tempo. Então, a proposta interessante é vamos dar livro de Natal. Então, bastante legal. Os recadinhos da casa, aquilo que a gente sempre fala, né? Nós temos palestras e passes todos os dias, né? Menos às sextas-feiras. Temos um trabalho interessante que é a evangelização infantil, que é domingo às 10 horas, né? Então é bastante interessante porque a criança ela vem brincar e ela conhece um pouco da filosofia de forma lúdica, brincando, não percebe, mas assim. E o principal não é religião, não é aquela coisa pesada, né? São valores, mas são mais valores não tão cristãs. Entra em valor cristão, mas são valores de vida mesmo, que é bastante interessante para as crianças. Então, todas as palestras, horários, dias e tipos de palestra, né, que de sexta-feira tem um trabalho diferenciado para dependente químico. Então, tudo isso está fixado no nosso quadro de avisos ali na frente, ou no nosso site, que é www.casadocaminhosantana.com.br. Né? Então, lá vocês podem ver tudo. O atendimento fraterno, né, sempre 20 minutos antes das palestras. Então, muita gente fala consulta, né? O certo de falar é atendimento fraterno. Porque ali ninguém está sendo consultado, é um bate-papo, né? Para, de certa forma, encaminhar a pessoa para o tipo de passe que ela precisa, só isso. Não é tipo uma consulta médica. A gente costumava falar consulta, mas não é. Então, é sempre chegar 20 minutos antes, meia hora antes do horário que está fixado das palestras, para passar aqui no fundo da casa, tem os atendentes que trabalham com isso. Tá? Passe à distância também só passando ali no atendimento fraterno para pegar o cartãozinho de passe de plantão. Okay? O curso do primeiro ano da doutrina espírita para 2019, né, que vai começar agora, então quem quiser já se inscrever, também passando no atendimento fraterno, chegando aqui antes, já conversa com a pessoa, se não vier fazer o atendimento em si, mas pode fazer inscrição para o curso que começa em 2019. Fevereiro, né? Tá bom. Na área social, vamos frisar o trabalho que a gente faz de atendimento a 90 famílias cadastradas, né? Todo segundo sábado do mês. A gente faz a distribuição das cestas básicas. Né? Hoje são 750,60 quilos de alimento por mês. Está bem preciso agora. Né? Isso foi lá, pesou tudo certo. Aqui. E é interessante também que, além da distribuição da cesta básica, a gente faz a distribuição de lanche, né? Então, as pessoas fazem uma palestrinha também com eles, mas também é mais de valores, é cristão, não tem nada a ver com doutrina espírita em si, né? Aí a gente dá um lanche para eles, então tem uma certa confraternização, não é simplesmente entregar a cesta ali. Né? E também tem os trabalhos que é feito na área jurídica, então, na verdade, ficam 2 advogados aqui, e eles dão atendimento para essas pessoas que precisam sem custo nenhum. Então, bastante interessante esse trabalho. E ele é aberto a quem quiser participar, ajudar na distribuição de cesta, preparação do lanche aqui, distribuição do lanche para o pessoal aqui. É só chegar aqui umas 9, 9h30 da manhã, no segundo sábado de cada mês. Tá? Tem também o trabalho, né, na área social, que é a distribuição de lanche para o pessoal da rua ali que fica próximo ao Carandiru. Também esse daí é todo sábado. Esse começa por volta das 16h30, montagem dos lanches, preparação das bebidas para levar para o pessoal. E aí, por volta das 18 horas, nós saímos daqui e vai fazer a distribuição dos lanches para o pessoal lá no Carandiru. Tá? Também é um trabalho totalmente aberto, qualquer um que queira participar, não precisa ter curso, não precisa ter preparação, não precisa ter nada. Vim aqui, montar lanche, todo mundo sabe, distribuir também, é bem interessante. Tá?
Ok, é isso. Então, para finalizar, vamos falar um pouco do Evangelho do Lar, né, que é muito importante se fazer, porque é uma continuidade do trabalho da casa. Então, muitas vezes a pessoa vem, passa no atendimento fraterno, toma o passe, sai daqui bem, mas quando chega na casa está totalmente desarmonizado o ambiente. E aí aquele trabalho fica meio perdido, né? A energia boa que ela sai daqui, ela não consegue manter lá no ambiente da casa dela, da pessoa. Então, o que é importante? Fazer o Evangelho no Lar. A gente recomenda fazer uma vez por semana. É bastante simples, né? Quem quiser alguma instrução, só falar com qualquer um de nós, daí é uma coisa bem simples. Todo o Evangelho segundo o Espiritismo tem lá nas contracapas, na primeira página, um roteiro, em geral tem, então é bem simples de fazer. E é importante por isso, né? Tomar o passe aqui, aí harmoniza o lar, porque aí todo o trabalho feito aqui, ele tem muita mais eficácia. Ok? E falando de novo da cesta básica, né, que a gente atende as 80 famílias com 750,60 quilos, a gente sempre pede para quem puder colaborar com algum alimento não perecível, né, o que a gente, em geral, usa para a cesta? Arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, leite em pó, farinha de trigo e de fubá, bolacha doce salgada, molho de tomate e macarrão. Então, esses elementos bem simples, não perecíveis, que a gente usa. Então, quem puder colaborar com 1 quilo de qualquer coisa já ajuda bastante a casa e a nós aqui, ok? Então, os recadinhos de hoje eram esses. Então, peço vocês agora para a gente se preparar um pouquinho para o trabalho de hoje. Se possível, fechando nossos olhos, respirando mais pausadamente, sentindo o ambiente, a energia da casa, sentindo o nosso eu interior, né, nossa alma em si. Nós somos espíritos encarnados e que possamos dessa forma nos conectar à corrente maravilhosa desta casa, agradecendo a presença dos mentores de luz, que sempre com tanto amor e carinho preparam esse ambiente para o nosso aprendizado. Que possamos deixar neste momento para fora desta casa, deste ambiente, todos os nossos problemas do cotidiano, as nossas desavenças, para que estejamos aqui puros, felizes, libertos desses problemas, para que nesse momento a gente possa só absorver coisa boa. Tirar essa carapaça, um pouco de sofrimento, deixando tudo lá para fora, e vamos absorver tudo de bom que a energia da casa nos traz, através da palestra, dos ensinamentos maravilhosos, e as palavras do nosso Mestre Jesus, que nos deixou no Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos ter a palestra intitulada Perdão e Vida, né, do livro Indulgência, capítulo 7, e nosso palestrante aqui é nosso irmão Mauri. Obrigado. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Na realidade eu gosto de falar, né, a gente fala em palestra porque realmente é titulado isso aqui na Casa Palestra, mas eu gosto de pensar que é uma reflexão, é um bate-papo, né? E o tema hoje, Perdão e Vida, é do livro Indulgência, item 7, Chico Xavier, né, que psicografou através de Emmanuel. Perdão e Vida. O que eu fico pensando nesses temas é o que esses espíritos trazem para a gente na psicografia, e porque a gente fala perdão, né? A gente fala perdão de uma forma tão ampla, e a gente vem da Bíblia, a gente pensa logo em Jesus, né? Que tem uma frase super bonita de Jesus, né? Que é para a gente perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? E a gente fica imaginando, né? Quantas vezes a gente teria que se perdoar. E esse texto, ele além de falar do perdão, ele mostra mais ou menos como tem que ser a nossa prática de vida. Porque a gente fica, às vezes, pensando numa situação tão grande, né? Eu preciso perdoar, né, meu inimigo, eu preciso perdoar, às vezes, uma pessoa que me assaltou, eu preciso perdoar um bandido. E realmente é muito difícil a gente perdoar, né? E esse texto, ele traz uma situação para a gente estar pensando, né, que o perdão, na realidade, ele não tá só nessas coisas tão grandes, né? Ele está numa situação pequena da vida, né? Numa relação de pessoas, numa relação de parentesco. E às vezes a gente fica tão preocupado em perdoar mesmo aquela situação tão grande
e esse irmão ele teve o cuidado de trazer para a gente ficar de olho nessas pequenas coisas mesmo. Então, é para que não seja só um perdão global, ou eu tenho que perdoar, ou aquela cobrança, né? Para a gente tomar cuidado, às vezes, com os nossos companheiros, num casamento, os amigos, os parentes, os filhos e as esposas, e às vezes até nós mesmos, que a gente acaba esquecendo de se auto-perdoar, né? A gente se flagela com algumas coisas. E o texto diz que, na realidade, o perdão é requisito essencial para o erguimento, da libertação e da paz. Só que a gente continua erroneamente achando que é em casos de ofensa muito grande, né? Quando ofende a nossa dignidade ou algum delito muito grande. E o Evangelho diz que não é isso, né? O Evangelho diz que a gente tem que perdoar a nossa relação com as pessoas também, né? Com as pessoas que estão do nosso lado, às vezes com um parente, com um amigo, com um namorado, para a gente observar esses detalhes. Porque a gente fica com sentimentos, né? Principalmente cunhado. Cunhado tem esse hábito de despertar na gente, ou cunhada, né? Você vê, fala na palavra, né? É engraçado como o cunhado é requisito para isso, né? E às vezes até irmão, né? Então, é justamente para a gente observar essa situação. O texto ele diz para a gente que todos nós temos um movimento de mudança o tempo todo. Né? E o que a gente faz para as pessoas, o que a gente afeta é afetado nesse tempo todo. Então, numa relação, por exemplo, de cunhado, de parente, seja o que for, a gente está mudando o tempo todo e ele também. E todo esse sentimento que a gente faz, ou que a gente demonstra do lado dele, ou vice-versa, né, por conta dessa mudança, está cada um se enxergando de uma forma. E o fato de não perdoar, de não relevar, de não aceitar, acaba fazendo com que a gente vai carregando coisas assim muito sérias para a gente mesmo, né? São sofrimentos que a gente vai infligindo a nós mesmos. Às vezes por não perdoar um ato. Ou às vezes até por não reconhecer aquela situação, né, naquele ser humano, que seja o cunhado, seja a namorada, seja o marido, seja o filho. Então diz que essas inquietações de a gente não conseguir se envolver e perdoar acaba sendo um peso morto para a gente. O texto ele fala que a gente às vezes fica tão preocupado em como Jesus perdoar mesmo, né, nesse perdão maior, que a gente acaba esquecendo das nossas pequenas relações. E justamente o Espírito se preocupa com isso e mostrar para a gente que também é perdoar, às vezes, um motorista que não para num ponto de ônibus, né? E aí você fala, caramba, eu só fiquei com raiva naquela hora. Eu só xinguei, talvez, né? Não é um motivo de perdão. Mas eu acho que o perdão é justamente não deixar nem esse sentimento chegar até você, né? Que você acaba infringindo, né, em outras pessoas e acaba sobrecarregando energeticamente seu campo vibratório, acaba energeticamente carregando o seu dia com influências que você não precisa também carregar. O texto diz que a gente precisa ficar preocupado, né? Observar essa situação, né? E essas pequenas situações para a gente tentar modificar um pouco o nosso comportamento, né? Nosso comportamento com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos avós. E aí para a gente se preocupar com isso, que dá a impressão que está todo mundo se perdoar tanto outras coisas, que acaba nas pequenas coisas nos carregando assim de energias não tão boas. E a gente fica perdido naquilo. E a gente fica tão perdido que às vezes toma um tempo, toma energia e toma até a saúde, né? Eu tenho casos aí pessoais que a gente vê. A pessoa começa a viver uma situação, começa a viver aquela situação que é desagradável, ela acha que é desagradável, e sempre, aquela pessoa me fez, aquela pessoa deixou de fazer, aquela pessoa... Né? E às vezes acaba não olhando para a gente mesmo. Que a gente também, ao olhar daquela pessoa, mudou. Ao olhar daquele parente, ao olhar daquele filho, né? Parece que a palavra certa não é perdão. A gente acha que não, né? É só um simples, eu vou pensar diferente, ou eu vou deixar para lá. Eu acho que parece ter um comportamento entre a gente, principalmente quando a gente fala, né, de pais, de irmãos, a gente é o deixar para lá. Então precisa se preocupar o que é o deixar para lá. Porque a hora que você falar, eu perdoei, né? Eu perdoei mesmo. Então, a preocupação, né, do irmão que trouxe essas palavras para a gente é justamente para a gente
se esmerar nos nossos sentimentos, né? Lutar mesmo contra essa situação de não aceitar, às vezes, um aborrecimento que outras pessoas nos trazem. Ele continua falando muito isso, né? Que essa força negativa que traz da gente mesmo, dessa guerra de energia que a gente acaba trazendo assim desesperos assim terríveis, né? Que pode causar um monte de outros problemas, né? Então a gente vê alguns casos perto da gente ou na própria televisão que às vezes uma discussão, né? No trânsito a pessoa vai, tira a arma e mata, né? Então a gente olha assim, pô, mas que extremo, que não sei o quê. E o texto fala que esse é um processo que a gente vai pondo pra gente. É um processo que você acaba, né? Você vai levando o tamanho da coisa. Então, hoje você não perdoa uma coisa, não perdoa outra, vai sentindo raiva, então é um processo que acaba te consumindo. Então, para a gente observar bem isso, e o que eu acho mais interessante, né, nesses bate-papos que a gente traz aqui, nessas palestras, principalmente a doutrina espírita traz isso para a gente, é que a gente precisa se observar mesmo, observar nosso comportamento cotidiano, observar uma mudança que a gente deva fazer, né? E você tocou num ponto muito interessante, Ayrton, que o que traz a gente para uma mudança de consciência, uma mudança de ato, primeiramente é fazer esse trabalho que está todo mundo fazendo, né? Tá aqui no centro, praticando alguma atividade, e o outro é se instruir também, né, Caetano? Você fala bastante nisso, né? Então, esses livros da nossa biblioteca, ou os livros espíritas em si, traz um pouco a gente para essa situação, uma situação até de lembrança, né? Já li romances maravilhosos, né, que temos aqui. Fora isso, existem livros que a gente usa aqui, né, até para nos instruir. Então, esse tipo de atividade também vai nos lembrando, né? Eu não sei se vocês veem, vocês percebem, a gente deixa na entrada, sempre a doutrina espírita teve muito isso, né? Esses papeizinhos pequenos com algumas coisas de Chico Xavier. E é nesses momentos aí que a gente precisa se agarrar, né? Começar a voltar a ler isso. Estou fora do centro, mas eu estou com alguma leitura boa, estou com alguma leitura que vai me ajudar a perdoar, me ajudar a ter paciência. O texto fala para a gente se preocupar muito com isso, muito. E outra coisa também, que ninguém está imobilizado, ninguém nasceu nessa vida para ficar imobilizado. E por conta dessa mudança o tempo todo, é tempo de a gente rever nossos conceitos, perdoar, né, o cunhado, perdoar, né, algumas outras coisas que foi muito duro para ambos às vezes, né, e rever esses conceitos que a gente tem. Eu já vi casos, né, de a gente saber, também até familiar, que aconteceu uma situação, quer dizer, não se vê há 20 anos, deixou lá para trás, deixou amortecido. E tem na Bíblia, tem em todo lugar, né, e Jesus quando fala para a gente que a gente tem que perdoar e se reconciliar com os inimigos, né, a gente fala muito isso aqui, né, e a gente acha que inimigo é só aquele que está longe, né, e às vezes uma pessoa que é parente, é irmão, por conta de uma discussão e talvez a falta de perdoar, a gente toma essa situação como se fosse um inimigo mesmo, né, de às vezes a gente não consegue perdoar, não consegue falar uma palavra de aproximação, porque o conteúdo de toda a Bíblia, o conteúdo de toda a religião é o amor. E se a gente não conseguir aprender a amar, né, seja quem for, o nosso pior inimigo, eu acho que a Bíblia vai nesse caminho, que é o amor que constrói. Eu não estou falando que a gente tem que chegar para lá, esquecer tudo e falar, eu te perdoei, agora eu quero diferente. Não. Eu acho que a gente tem que começar um processo correto, um processo digno, né, de refazer nossos atos no primeiro momento, porque às vezes a gente acha que a gente tem razão em tudo, né, que a gente toma de uma posição que a gente olhou e acha que essa posição é única. E não estou falando para a gente, como é que eu posso falar? Não estou falando para a gente se violentar, não, né? Eu acho que qualquer processo natural de volta para Cristo, de volta para a luz, é difícil, né? Inclusive num processo de reconciliação, num processo que talvez a gente precisa perdoar, ou que a gente precisa dar o primeiro passo, né? Mas pelo menos fazer esse trabalho, que é isso que a doutrina fala para a gente, né? Que é isso que a gente tem que fazer. A doutrina fala que a gente tem que refazer o caminho de volta, né? E refazer no caminho de volta é fazer o que a gente está fazendo, estudando, melhorando o dia a dia, reconhecendo as dificuldades, né? Tendo paciência, é tudo que a gente tem visto aqui.
E o que é mais interessante, né, a gente já está aqui há algum tempo, é justamente isso, que a gente pegar as pequenas coisas, coisas que parecem bobas mesmo, para um dia a gente conseguir vencer as grandes, né? Porque é difícil ir para uma batalha se às vezes você não tem a condição necessária para estar na guerra. Então, essas pequenas dificuldades, essa leitura que a gente faz, essa amizade que a gente tem, o evangelho no lar, a gente vai construindo uma base sólida dos passos que a gente recebe aqui, né? Vai construindo uma base de você se interiorizar, de você buscar a tua fé e aceitar. E aceitar que às vezes vem dentro do nosso coração, né? A atitude correta que a gente tem que ter, né? Pedir paciência às vezes para passar por certas coisas, mas o texto fala isso, para a gente não ficar com esses pesos mortos na gente, para não ficar com esses ressentimentos dentro de nós, né? Que esses ressentimentos, esses pesos mortos, não vai levar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Isso só vai trabalhar uma energia ruim dentro da gente, né? E aí pode desencadear algumas coisas muito ruins, né? Doenças, depressões, tanta coisa que a gente vê aí. Então, a gente tem que um pouco tolerar, sabe? Tolerar algumas coisas em relação ao próximo, aceitar, e é muito difícil, né? Esse texto eu estava lendo esses dias aí para a gente bater um pouco de papo. É tudo tão mais fácil a gente olhar o que está escrito, né? A gente pegar alguém para fazer o que a gente tem que fazer. E talvez eu acho que o maior caminho, e acho que o caminho errado que a gente está tomando, é terceirizar nossas coisas, sabe? Infelizmente, a gente brasileiro, a gente está atrás sempre de um herói. A gente está sempre atrás de um herói. Eu adorava o Ayrton Senna, aí tentaram colocar um monte de gente aí. Então, enquanto a gente não entender que cada um de nós vai fazer o nosso trabalho, né? Nosso trabalho aqui, pessoal, religioso, seja o que for, e não terceirizar as coisas, o mundo vai ficar mais fácil, né? Porque aí cada um assume a sua responsabilidade. E o texto traz isso, que a nossa responsabilidade no nosso casamento, com nossos companheiros, na nossa sociedade, né, é que a gente aprenda a amar. O verbo amar seja conjugado todos os dias. E aí eu te falo, como é que a gente faz isso? Com tanta violência, né, com tanta situação acontecendo, a gente às vezes precisando de trabalho e não tem. E eu acho que é isso que existe a religião. Eu acho que aí existe Jesus. Aí existe um Criador, sabe? Porque se a gente tentar fazer um contato, do jeito que a gente está tentando aqui, né, tentar fazer um contato, se equilibrar com energia, pensar coisas boas, vai ficar muito mais fácil. E eu posso assegurar que eu sou prova viva disso, né? Então, uma prática religiosa, né, uma instrução, isso faz muito bem para a gente. Porque a gente começa a pensar diferente, a gente começa a vibrar diferente, porque eu acredito, e a nossa religião acredita nisso, que é vibração. A nossa vibração vai trazer as nossas coisas, né? Então, se a gente está vibrando numa faixa de maldade, se a gente está vibrando numa faixa de raiva, se a gente está vibrando numa situação que não é boa, não tem como acontecer algo bom para a gente, né? Isso é regra de Deus. Então, se a gente não conseguir mudar essa situação, a gente não vai conseguir. Eu não posso falar desse jeito, não é que não vai conseguir. Conseguir vai todos nós vamos chegar lá. Eu só acho que o caminho vai demorar demais, né? Aí é a opção da gente também, escolher a forma mais rápida, porque todos vão chegar até o Pai, não vai ficar ninguém no meio do caminho. Eu creio muito nisso, né? Só que uns vão demorar mais, né? E outros vão menos. Uma coisa que a gente tem que, nesses momentos difíceis que a gente vive, com violência, com tudo, e voltando àquela questão de vibração, é colocar isso como um marco na vida da gente mesmo, para a gente trabalhar isso cotidianamente, né? Essa questão de energia, de pensar no bem, de fazer o bem. E é interessante, gente, que Jesus, né, quando veio aqui, quando mudou essa energia desse planeta, quando fez tudo isso, ele simplesmente falou qual é o caminho. Está escrito, né? Se a gente pegar a Bíblia, está tudo escrito, né? Ele deixou regras aí com os apóstolos, com um monte de gente que veio trabalhando.
interessante que nós estamos em 2020 e a gente não consegue ainda. A gente não consegue pôr em prática um perdão, né? A gente não consegue um monte de coisas. E é difícil, né? É difícil a gente, às vezes, olhar, pô, eu tenho tanto problema, acontece isso comigo, acontece isso, mas a gente continua sempre no mesmo movimento, né? Mesmo movimento de raiva, mesmo movimento de falar mal do vizinho, de brigar com o motorista do ônibus, né? De xingar outras pessoas. E eu vou te falar também que a gente não imagina que ninguém é santo, né? Nem eu. Os santos já chegaram lá na iluminação dele, eu acredito sinceramente nisso. E sabe Deus como é que eles chegaram lá, porque eu respeito, né? Então, a gente tem que se preocupar com a nossa evolução, né? Com a nossa prática diária, né? Com o que a gente está fazendo para receber. E não é troca, viu, gente? Eu tenho certeza que não é troca. É simplesmente você fazer parte de uma energia diferente. Então, o que eu faço, eu recebo, né? Tanta gente precisando de comida, tanta gente precisando de um monte de coisa, precisando da gente, né? E não tem sentido, né, aí dentro daquilo que a gente crê mesmo, de que você, fazendo um trabalho desse, uma hora não vai acontecer. Pelo menos a paz que a gente busca, né? Pelo menos numa dificuldade, a gente tem a quem abraçar, né? Um amigo do centro, ou mesmo Jesus, e falar, ó, eu sei que eu vou conseguir passar. Porque tem momentos na vida que a gente fica muito desalentado. E uma prática religiosa, né? O que a gente prega aqui nessa casa é justamente isso. Nesses momentos difíceis, que a gente sabe que tem que passar pela nossa evolução, a gente só tem alguém do nosso lado para dar a mão. E isso é os nossos amigos espirituais, é os nossos amigos que trabalham aqui. Você sabe que pelo menos chorar, você tem aonde chorar. E pelo menos você aprende que tem alguém para estar do seu lado nesses momentos difíceis. E o que é mais importante para mim é de saber que a responsabilidade é minha. A responsabilidade minha de mudar uma situação, de querer uma situação melhor, de querer algo melhor, tá? O texto ele fala muito isso, que enquanto a gente não aprender a amar em todos os sentidos, fica muito difícil, porque é só através do amor que a gente vai conseguir. E eu tenho um sentimento que eu gosto sempre de partilhar. Eu adoro animal, assim, me toca tanto cachorro, né? E é um amor incondicional, assim. E eu acho que esses animais vieram aqui para isso mesmo, para despertar e ensinar a gente que é amar. Porque eu confesso para vocês que às vezes é mais fácil eu gostar de um animal do que gostar de um ser humano que está na rua. Um ser humano que precisa. Eu tenho medo às vezes. Que é muito mais fácil, né? A gente olhar para um cachorro e saber, ai, tadinho se ele morrer, tadinho se ele ficar doente. E a gente não consegue olhar para uma pessoa igual a gente ainda. Eu não consigo, né? A gente não consegue olhar para um ser humano igual a gente e amar desse jeito. Mas também eu sei que eu estou no caminho, não sei quantas vidas vou precisar ainda, mas é importante a gente ter um horizonte, é importante a gente saber onde quer chegar. Não dá mais para nessa vida sair no mar e não ter uma bússola, não dá mais, não dá. Então, sem um objetivo, a gente vê as pessoas desesperadas, né? Aflitas, às vezes por conta de uma pequena coisa, faz uma discussão, cria uma situação no trânsito, né? Então, eu acho que essa é a responsabilidade nossa, disso não dá para fugir. Né? Você acha que eu estou errado, Caetano, de cobrar assim, né? A responsabilidade é nossa de querer um mundo melhor, de querer ser melhor. E um mundo melhor parte de a gente estar sendo melhor. Porque se a gente fizer uma corrente, um dia vai chegar todo mundo, vai estar pensando igual. Então o texto fala para a gente não deixar isso de lado, para a gente amar mesmo. E por mais que tenha dificuldade, né? Mas a gente perdoar. E não é perdoar só o bandido, né? Perdoar pequenas coisas nas nossas relações. Às vezes um amigo que a gente acha... o texto fala uma coisa tão interessante e parte de dentro do ser humano mesmo. A gente sempre olha uma pessoa, olha um namorado, olha uma esposa. A gente cria situações, né? A gente imagina que a pessoa vai ser de um jeito. Você quer que a pessoa seja do jeito. Não é o jeito que Deus criou, que é o Criador, é o jeito que eu quero que ela seja.
E aí, a maior decepção é quando a gente convive com a pessoa, seja um amigo, seja uma esposa, seja o que for, e ela não é aquilo que a gente imaginava. E a gente continua insistindo que a gente queria que ela fosse de determinado jeito. E essa mutabilidade que existe nas pessoas é que o texto fala, que a gente precisa dar razão a isso, né? Para que isso deixe acontecer, para que a gente não julgue no primeiro momento, no segundo momento, mas que a gente só olhe as pessoas dessa forma, entendeu? Para elas poderem ser o que elas são, e não exatamente o que a gente quer que elas sejam. Porque a gente, eu quero que essa pessoa seja assim, quero que seja assada, e ela nunca vai ser da forma que a gente é. Então essa é a nossa maior decepção. Para a gente parar um pouco com isso também, né? Para a gente começar deixar de exigir o que a gente quer no outro, porque talvez a nossa maior tristeza é isso, é que o outro nunca vai ser o que a gente quer, né? Ele é também um ser, né? E foi feito por Deus, foi feito pelo Criador. Uma coisa importante também que o texto fala é que todos somos capazes de ajudar e auxiliar alguém, mas ninguém pode mudar ninguém, inclusive através de atitude compulsória e unilateral, né? Assim, eu quero que você faça isso e acabou, você tem que fazer. Então, o texto deixa muito claro isso. Eu vou virar a cara para você, ou, né, eu vou falar a minha verdade para a pessoa, porque tem muita gente que é assim, não, eu só falo a verdade, né? Eu gosto de falar sempre nas palestras, eu só falo a verdade. Tem uma amiga minha que chama isso de sincericídio. A tua verdade, né? Você vai lá, eu acho que você deve se matar mesmo, eu acho que você deve, né? Eu acho que você deve terminar daquele lá, é um crápula, né? Não é verdade, às vezes a nossa verdade a gente quer, então, para a gente tomar muito cuidado com isso também, para a gente não fazer isso de uma forma unilateral, né? Talvez ser um bom ouvinte, talvez, né? E não tomar efetivamente a decisão pela pessoa. Cada criatura é uma criação original do Criador, né? Aceitar as pessoas como elas são, reconhecer que não compete a nós exigir sublimação alheia, e sim trabalhar incessantemente dentro do possível pela nossa própria sublimação, né? Então, ao invés de eu exigir do outro, ao invés de eu ir lá exigir que ele seja elevado, né, que ele seja um espírito de luz, não tem condições, né? O que a gente pode fazer é trabalhar nós mesmos, para a gente ser exemplo para essa pessoa, né? Para a gente trabalhar o nosso interior, trabalhar a nossa mente, porque isso está provado. A gente não muda ninguém pelo que a gente quer, não. A gente pode ser um exemplo, como Jesus, né? Eu acho que foi, né, como Buda, né? Tivemos, né, grandes nomes aqui. Madre Teresa de Calcutá, eu nunca vi ela falar ou obrigar alguém a fazer alguma coisa não que eu tenha lido, né? Foi só um exemplo de dedicação, um exemplo de verdadeiro amor que conseguiu mudar muita gente, trazer luz para esse mundo e, maior ainda, trazer luz para os necessitados, né? Então, eu acho que o resumo desse bate-papo nosso hoje é isso, né? O perdão tem que estar em outras áreas da vida também, né? Não é só naqueles casos difíceis, né? Principalmente aos familiares, os amigos, tá? Que todos mudam, né? Ele não está imobilizado numa situação, e que a qualquer tempo a gente pode fazer isso, a gente pode tentar, a gente pode buscar, né, que esse perdão de pessoas aí que a gente não tá muito bom, né? E ter esse olhar de Jesus. É muito difícil para a gente ainda, mas ter esse olhar de Jesus, como tem algumas passagens, né, que Jesus fala das crianças, das inocências, ou seja, a gente também tem um olhar mais inocente para as coisas. Às vezes nosso olhar, por tudo que a gente passa, por tudo que a gente lê, por tudo que a gente vive, é muito crítico, né? Por incrível que pareça, eu conheço pessoas que já me falaram, mas não é por maldade, não, talvez essas pessoas que moram debaixo de um viaduto ou que passam fome, não foram procurar suas oportunidades. Por incrível que pareça. Conheço pessoas que me falam isso. Eu tive minha oportunidade, eu fui buscar. Essas pessoas, né, não foram atrás. Então, ainda existe. Né? Existem pessoas que talvez até pelo jeito de vida que ela teve, pelas oportunidades que ela teve, ela não consegue enxergar no outro
que teve zero de oportunidade. Conjugar sempre o verbo amar, principalmente nas nossas relações pessoais. Aceitarmos os outros com todos os seus atributos, bons e ruins, e tolerar suas condições de realidade própria. Podemos ajudar e auxiliar, mas jamais podemos mudar os outros. Cada criatura é criação original de Deus. Procuremos trabalhar nossa sublimação e ser exemplo aos outros. E eu acho que é o mais bonito, né, que isso está na Bíblia, que perdão é misericórdia. E é uma regra divina, é uma lei divina, misericórdia. Inclusive, eu vim pedindo direto para Jesus, né, que perdão é misericórdia. E Jesus sempre, o nosso Criador, sempre vai nos perdoar. Eu só gosto de falar que temos nossa responsabilidade, né? Então, ele vai sempre perdoar. Só que nós vamos ter que reparar nossas faltas também, tá? A gente aqui, por tudo que a gente vê, por tudo que a gente estuda, não existe perdão sem reparação, né? Sempre a misericórdia divina vai estar do nosso lado, mas precisamos reparar nossas faltas também. Então a gente tem que tomar cuidado quando vai cegar alguém, né? Tirar o olho da pessoa, não vai achar que depois a gente vai pedir perdão e simplesmente, né, vai acontecer. Então a gente tem que reparar nossas faltas, e isso também faz parte da nossa doutrina. Gente, é isso, misericórdia, né? E que a gente possa perdoar para ser perdoado. Eu acho que esse é o principal ponto. Muito obrigado, boa noite. A gente quer agradecer, Mauri, obrigado pela palestra, bastante interessante. Eu estou com umas coisas na cabeça que eu quero falar, mas vamos ver se o pessoal se habilita também a falar alguma coisa, pergunta, colocação, alguma coisa sobre o tema. Está todo mundo pensando, né? O que eu estou pensando é o como e quanto a gente sabe perdoar, né? Primeiro que aquilo que você falou, perdão é uma coisa para nós, né? Tudo bem. A pessoa que te fez mal, ela pode estar num estágio evolutivo que ela não está nem ligando para o seu perdão. Então, primeiro é uma coisa, uma libertação para nós, uma limpeza do que a gente está, aquela mágoa que a gente tem lá dentro, né? E para mim o perdão está em alguns estágios em função da nossa evolução, né? Você conhece umas pessoas que falam assim, eu perdoo, mas não quero mais, nunca mais ver aquela pessoa na frente. Ah, perdoou? Acho que não perdoou, né? Tem muita gente, perdoou, mas eu quero que ele não apareça mais na minha frente. Então, cadê o perdão nisso daí, né? Para mim, o segundo estágio, perdoar e agradecer pelo que a pessoa te fez. Por quê? É uma prova, é um teste, né? É uma coisa que você tinha que passar para aprender, né? Tudo aquilo que ela te fez, de alguma forma, tem que pensar, por que eu passei por isso? Essa pessoa veio aqui só para me fazer mal? Não. Eu precisava daquilo. Precisava entender aquilo, passar por aquele teste, né? Então, você tem, é o segundo estágio para mim. E o terceiro estágio é poder ainda, depois de perdoar, ajudar aquela pessoa de alguma forma, né? Aí é que é o difícil, né? Fazer tudo isso, eu quero ver a pessoa, eu perdoo, agradeço e vou ajudá-la se ela precisar. Aí o perdão pleno, que eu acho. Eu acho que é aí, difícil, aí, né? Aí já foi. Então, não estou eu dizendo que eu estou nesse estágio, não. Eu não sou eu. Estou falando que eu acho que são os 3 estágios do perdão que pode. Tem gente que chega nisso, né? Claro. Eu acho que esse é o estado de sublimação que a gente quer chegar, né? É um estado angélico mesmo, né? Mas é engraçado, o texto fala muito nisso, que cada um é de um jeito mesmo, e ele é um ser próprio, né? E é interessante que às vezes uma ofensa para a gente, para o outro não faz sentido nenhum. Né? Então, olha como é interessante essa questão do perdão mesmo, né? Tem gente que eu já vi, né? Então, tem coisas que ofende a gente de uma forma, né, que o outro não... o texto fala para a gente olhar isso mesmo, que as pessoas estão mudando o tempo todo, e a qualquer momento a gente pode rever nossas coisas também. Porque a questão do perdão, né, pura e simples que a gente fala, ele passa por um monte de coisa na gente. Né? Passa pelo orgulho, passa pelo ego, passa por um monte de coisa que a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Porque tem coisa que realmente, né, a gente tem ofensas assim que a gente perdoa mesmo. Né? Acho que já te aconteceu isso. Claro. Né? Então, agora, o que o texto diz é assim, que o perdão verdadeiro é esse mesmo. Né? O perdão verdadeiro é a gente realmente libertar aquela pessoa. Mas o texto se preocupa mesmo com as questões individuais nossas, né? Familiar, amigo, para a gente ter essa tolerância com eles mesmo, para a gente ter essa tolerância nessa relação.
porque os que estão mais próximos, inclusive os parentes, é quem a gente está precisando viver mesmo para evoluir. É justamente o que você fala. Então, a gente estando numa boa, né, com todas essas pessoas que estão mais perto, e eu gosto de fazer um link, porque assim, amizade a gente escolhe, né? Amizade, né? E parente não. Né? Então, às vezes, a gente tem muito mais afinidade com pessoas diferentes dos nossos laços sanguíneos do que... E é isso, e aí que a doutrina fala exatamente isso, né? Que essas pessoas que estão do nosso lado hoje são as necessárias para a nossa sublimação, para a nossa elevação. Então, é tentar fazer o melhor, né? E eu vou te falar, a gente tem consciência disso. Isso são etapas. Não adianta a gente queimar, né? A gente tem que viver. Eu confesso para vocês, vai todo mundo dar risada agora, que quando eu cheguei aqui no centro, eu queria ser espírito de luz a todo custo. Cara, não, eu vou ser rapidinho. Né? Faz só 10 anos. Não, eu falei, não, eu vou ser espírito de luz, não tem jeito, né? E hoje eu me contento a ser só espírito, não precisa ser mais de luz. Né? Não, ao contrário. Então, é só para dizer isso, que realmente eu gosto de falar que eu sempre tenho um caminho, que eu acho legal a gente pôr um caminho. Como nós estamos aqui hoje, estamos tentando ser melhor do que ontem. Né? Então, mas hoje eu tenho consciência de quem eu sou e onde eu vou chegar. E falta muito para ser espírito de luz, mas estou feliz, não tem problema. Primeiro, obrigado, né, pela palestra. E foi muito enriquecedora, né? E quando você falou uma hora que os seus amigos às vezes falam que essas pessoas de rua não souberam agarrar a oportunidade, você me fez lembrar de um trabalho que eu faço parte, chamado Tenda, que nós vamos na Cracolândia. E lá, nós geralmente conseguimos vagas sociais internamos as pessoas, né? Aquelas que querem. E diversas vezes nós encontramos ali médicos, professores, advogados, que têm uma doença física, mental e espiritual, né, e largaram tudo. E não nos cabe, né, a julgar essas pessoas, e sim a estender a mão e dar uma nova oportunidade. Né? E quando você falou, me veio essa... A gente não pode julgar. Né? Não pode julgar. Mesmo porque nós já fizemos coisas até piores. Né? Eu devo lhe confessar que isso mexe muito comigo, socialmente falando. Né? Minha posição social hoje, né, no Brasil, isso mexe, porque é difícil para mim. Porque eu venho de um lugar que eu lutei muito para chegar onde eu estou. Né? E é difícil, e talvez esse é o nosso trabalho, é o meu trabalho com esse amigo. Porque quando ele me falou que ele achava que não existia isso, que a pessoa não soube usar da oportunidade, isso mexe muito comigo. Né? Então, esse é meu aprendizado com ele. Mas aí, pelo outro lado, olhando o texto fala isso, que se eu não reconhecer nele que ele também é um ser, que ele está em evolução, por que eu vou tentar ser evoluído? Né? Então, é olhar, e difícil de engolir, estou sendo honestamente falando, difícil de engolir. Mas o texto diz para a gente olhar pessoas assim, e não é aceitar, ou só entendê-lo, que talvez uma hora vai chegar o conhecimento para ele. Né? Porque a gente tem que parar com essa mania também de achar que a gente sabe tudo. Né? Que meu partido é o melhor, que eu sei de tudo que vai acontecer, isso e aquilo. Eu só acho que a gente tem que se colocar numa posição de receber essas coisas, por mais que te doa, né? Orar, que eu acho que é a melhor coisa. Orar. É isso, mas mexe muito comigo. Não tem, bom, nós, né, que estamos... Né? Tem uma coisa que hoje em dia os pais protegem muito os filhos. Certo. Eles afastam os filhos dessa realidade que o Brasil está vivendo. Sim. Eu acho que os pais deviam sair mais com esses filhos, andar mais de ônibus em lugares e ver que não existe só a nossa realidade aqui. Entendi. Que existem outras realidades. Pode ser perigoso. Mas ele tem que conhecer isso para ver que a gente não está vivendo que aquele mar de rosas dele é só ali. Que mais para trás não está. Eu estou falando isso porque minha mãe sempre foi de levar a gente em lugares. Eu morei no aeroporto e, na época, em 1950 e qualquer coisa, era uma casa, um terreno baldio e uma casa. Então, a rua era de terra, tinha uma pessoa que era lavadeiro.
Minha mãe levou a gente na casa dela, Olha como ela de fala. madeira, limpinha, bonitinha. Eu lembro até hoje, eu devia ter uns 4, 5 anos, até hoje dos tapetinhos feitos à mão, que ela fazia e punha no chão, para enfeitar aquela casa pobre. Quando abriu eu morei na aclimação também, quando abriu uma escola de madeira, da prefeitura, minha mãe pôs lá, porque ela falava para a gente, vocês têm que viver no meio de gente que é tudo igual a vocês. É preto, é branco, é tudo igual a vocês. Vocês têm que aprender a respeitar desde cedo. Então, eu acho que hoje a realidade do jovem é muito diferente. Ele não sabe o que está acontecendo em volta. E é difícil para ele olhar isso e achar que não pode até acontecer com ele. Porque um drogado é um doente, é um dependente químico. E sem querer pode acontecer. É verdade. O que me deixa, né, me deixa mais tranquilo é que a nossa doutrina explica isso também, né? A gente acredita na evolução, né? A gente acredita que nesse meio familiar, ali todos precisam aprender, porque nesse momento não dá para racionalizar quem é certo e quem é errado, senão você acaba tomando um partido e falar o meu é certo, o outro é errado, né? A gente está num contexto mesmo de mundo hoje, que é o que a gente precisa viver, que é o que a gente precisa passar. Né, que é todos que estão aqui, não é que tem alguém enganado, né, porque se eu creio num Criador, se eu creio numa força divina, eu não posso, até hoje aqui estando na frente de vocês, eu não posso ser hipócrita e ficar contestando isso. Né? Eu tenho que, se eu creio em Jesus, se eu creio em Deus, né, se eu creio numa religião, eu acredito naquilo que eu prego, eu não posso simplesmente chegar e falar, ó, né, tá todo mundo errado. Então, eu creio mesmo que tem que ter um motivo para tudo isso. E a gente, como ser, tem que saber onde eu me encaixo nessa história. E tirar o máximo de proveito para evoluir, né, com todas essas dificuldades, né, e ainda conseguir sobreviver. Que eu acho que a gente está conseguindo. Né? Hoje, ainda, infelizmente, e até por tendência de energia do mundo, a gente sempre se apega mesmo que é ruim. A gente tem uma tendência natural de sempre ir no que é ruim. Pode ver as notícias e tudo. Ainda há uma energia. Eu acho que a gente precisava mudar essa roda. E a gente já está fazendo isso. Quando a gente vibra, quando a gente reza no centro, a gente faz uma oração, faz uma missa, né? Tem um culto, e já existe isso. Então, eu acho que a gente tem que tomar força e se apegar nessas coisas. E respeitar o outro não tem jeito. O texto fala isso, que se a gente ficar mesmo achando, isso e aquilo, a gente só vai pôr o dedo ali e vai acabar não entendendo. Porque tudo tem um sentido, a gente tem que entender o que está acontecendo e respeitar. E procurar mudar. Não é ser melhor ou ser pior. Em alguns momentos da vida, a gente acha que a gente quer ser especial para Deus, quer ser especial para Jesus. Né? Eu falo por mim mesmo. Né? Em alguns momentos da vida, eu falo, caramba, se eu sou filho de Jesus, se eu sou especial e eu estou vivendo nesse perrengue, está todo mundo. Né? Então, você se coloca numa posição de que, se você não achar que todos somos filhos do mesmo Criador, né? Que as chances, queira ou não queira, foi dada da mesma forma, porque Ele é luz, Ele é bondade, Ele é eterno. E aí tem um monte de outras coisas que aí, estudando a doutrina aqui, fica melhor da gente entender, a gente acalma mais nosso coração. Né? Então, por isso que a gente chama vocês, vamos estudar, vamos ter uma prática religiosa, vamos fazer uma prática de caridade, porque a gente, é o que você falou, é que você está falando, a gente vai ter contato com essas pessoas. Né? E eu também falo para vocês, não é fácil fazer caridade. Né? Eu já vivi coisas de orgulho, de ego meu, quando eu fui fazer caridade. Então, até para isso, a gente precisa estar preparado. Porque a gente acha que a outra pessoa que está lá, ela tem que receber o que ela quer, o que a gente quer. A roupa que a gente quer, furada, suja, também não é assim. Uma vez, eu fui conversar com uma pessoa, dei um prato de comida para ela, meu filho estava do lado. Um prato de comida, eu fui conversar com ela, ela falou, não é porque você está me dando esse prato de comida que eu sou obrigado a conversar com você. Bom, aquilo é um choque. Caramba, saí de casa. E aí aquilo, né, vem como um balde para você, você fala, caramba, eu tô aqui, né? Porque aí você se faz, né? E aí, mas ele tinha razão, ele só queria comer. Ele só queria comer. Então,
é interessante, essa prática aí de rua, de caridade, é boa para a gente enxergar o que a gente tem, né? Valorizar o teto que a gente tem, a coberta que a gente tem, porque é muito difícil, né? Tá bom? Gente, obrigado, desculpa, me alonguei. Obrigado, obrigado a todos. Então vamos agora encerrar os trabalhos, mais uma vez, se possível, fechando nossos olhos, sentindo essa corrente maravilhosa que foi formada pelos espíritos de luz, sentindo essa paz, essa harmonia. E neste momento de muito amor, vamos agradecer por tudo que passamos aqui, pelo simples ato de estar nesta casa, né? Quantos dariam muitos que têm fortuna para sair de um leito de hospital, está entrevado, não sai mais dali, para vir nessa casa. Então, por que nós não agradecemos esse ato simples que fizemos hoje? Todo aprendizado, tudo que recebemos aqui de bom, e com todo esse amor, todo esse agradecimento, vamos vibrar por esses nossos irmãos necessitados, que a gente citou aqui também, esses irmãos que estão nas ruas, precisando muitas vezes não de um prato de comida, não de uma roupa, mas de um amor, de uma conversa, de um aperto de mão, às vezes de um abraço. E realmente tentar entender o que ele precisa. Vamos vibrar por esses irmãos que eu citei também, que estão nos hospitais, para que seus sofrimentos sejam amenizados pela espiritualidade de luz ali presente, pelos irmãos que estão nas penitenciárias, nas cadeias, nunca os julgando, e sempre pensando que eles devem sair dali melhores do que entraram, e que aquilo também sirva de aprendizado a eles. E vamos também vibrar por nós, para que possamos levar toda essa luz, toda essa paz, todo esse amor junto de nós para os nossos ambientes, para os nossos lares, e possamos harmonizar com todos que ali moram e habitam junto de nós, porque na verdade a casa, a família é a célula e a base de tudo. Que possamos então, Pai, nesse momento maravilhoso, só agradecer por tudo de bom que aqui recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Então, quem for participar, passa a ficar em silêncio, ok? Obrigado.